e vocês visitantes, mas sintam-se na casa do Senhor, na casa de vosso Pai Celestial. E quanto àqueles que estão no seu lar, não seja ouvinte, mas seja um participante ativo da pregação, de tudo que já aconteceu, e eu quero também parabenizar e colocarmos em oração esse grupo, 14 anos, quer dizer, eu fiquei pensando qual era a estatura física que eles tinham quando começaram, né? Porque são bem jovenzinhos, né? Eu digo, começaram o quê? No berçário? Deus é bom, irmãos. Eu não vou dizer o seguinte, que mais 14 anos venham, não, nós não sabemos, mas que vocês permaneçam firmes até o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu peço que os queridos abram a palavra do Senhor. Iremos pregar do tema que é quando Deus transforma. Ali no texto de Gênesis capítulo 32, versículos 29 até o 31. Gênesis 32, do 22 até o 31. Todos encontraram, irmãos? Louvado seja Deus. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Que Deus aplique e abençoe esta palavra, lida em nome de Jesus Cristo. Oremos. Pai querido, nós somos apenas instrumentos, Senhor, na proclamação da Tua palavra. E tivemos e estamos tendo esse culto maravilhoso, meu Pai, com crianças, adultos, anciãos, com jovens, com adolescentes. Mas o principal, Senhor, é que o Teu Espírito Santo está nesta casa, meu Pai. Eu quero pedir agora que toda a mente seja levada cativa até a pessoa de Cristo Jesus. Tanto aqueles que estão aqui presencialmente, como aqueles que estão pela rede social, pela internet, que possam estar atentos a tudo aquilo, Senhor, que nós vamos trazer, não porque seja o homem que vai trazer, mas o homem vai ser um canal para transmitir a Tua palavra, Senhor, que é inerrante, que é infalível e que é eterna e que não muda jamais, Senhor. Fica conosco, Senhor, que desde já
nós possamos, Senhor, estarmos em total sintonia com o Teu Espírito Santo, como até agora estivemos, Senhor, que nada venha nos roubar cada palavra que há de ser ministrada, meu Pai. Eu me coloco, Senhor, mesmo sabendo que não sou merecedor, não somos merecedores, mas eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos para transmitir esta mensagem que é poderosa, para salvar, curar, libertar, para livrar, é a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Quando Deus transforma. Os personagens bíblicos, temos muitos, principalmente o Antigo Testamento. Nós sabemos que é mais volumoso, mais vasto, então biografias, aliás, histórias, não invencionices, mas em histórias de pessoas como eu e como você, nós vamos encontrar em abundância. Tem pessoas que são citadas até anonimamente, mas que tiveram registro dos seus atos, das suas atitudes na palavra do Senhor. E Jacó, irmãos, ele representa o protótipo perfeito de muitos que estão pelo mundo afora. Jacó, ele estava assim, fazendo uma análise sobre vários aspectos. Ele, podemos dizer, antes de entrarmos no texto propriamente dito e tirarmos as pérolas aqui contidas, eu não digo que vamos exaurir, que vamos esgotar, é impossível, seria impossível, porque é uma história muito rica. Mas Jacó representa, irmãos, aquelas pessoas que tiveram sucesso, mas não tiveram êxito. Existe uma diferença muito grande. Alguém pode ter um sucesso muito grande diante dos homens, mas ser um fracasso perante Deus. E eu fiquei fazendo umas anotações. Ele queria bênçãos, mas sem o abençoador na sua vida. Nós falamos que nós temos o jeitinho brasileiro, né? Ele tinha o jeitinho Jacó. E quem já leu, quem conhece a história de Jacó, sabe, ele foi escolhido. Lá na frente, em Romanos, diz: a bênção já pertencia a ele. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos apressar o calendário divino. Será que você não está já se identificando? Algumas vezes nós queremos dar uma forcinha para Deus. Queremos dar uma ajudinha para Deus. E isso só trouxe, como nós vamos ver, transtornos e decepções. Sabe por quê, irmãos? Deus é soberano. E eu estava hoje à tarde repassando as anotações, eu digo, meu Deus, aquilo que a mim pertence, por que eu vou ter que ir? É claro que não vou ficar ocioso, mas eu vou ter que orar, fazer a minha parte, e como diz um corinho, um hino, é meu somente todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar, ou seja, ore, espere, faça a sua parte, mas Deus agirá. Mas Jacó não era assim. Eu não faço assim pesquisas, mas dos personagens bíblicos, Jacó, eu não digo que ele era o vilão, mas também não chegou a ser classificado como herói. Uma rápida retrospectiva, irmãos. Ele tinha o seu irmão, que por direito, teria a primogenitura. Mas pela promessa do Senhor, porque Deus é soberano, a bênção cairia, recairia, iria sobejar, iria ser derramada sobre a vida de Jacó, mais cedo ou mais tarde. Mas o que faz o teimoso Jacó? Não. Aí começam os problemas. Ele rouba aquilo que iria cair nas mãos dele. Mentiu para o seu pai. Veja, irmãos, como é o ser humano. Mentiu para o seu pai com a ajuda da sua mãe. E daí, irmãos, temos toda uma história, uma dramaturgia tremenda de sofrimento, de percalços, porque Jacó não esperou a hora certa, não esperou o agir de Deus. É aquela história, o jeitinho brasileiro e tem o jeitinho Jacó. E hoje em dia ainda tem muitos crentes assim. Não, mas não custa nada dar um jeitinho. E é por isso que eu faço questão de destacar. Existe, porque ele era
neste capítulo já, um homem extremamente rico, mas pagava um preço que ele chegou ao momento de parar e ver que não valia a pena viver daquela forma. Irmãos, em algum momento da nossa vida seremos confrontados. Seremos confrontados com certeza com as nossas atitudes, porque há uma lei que é universal. Você planta, você vai colher. Então, ainda falando, irmãos, a título de introdução, Jacó roubou aquilo que seria dele. Depois, já casado, a sua esposa pegou os ídolos, que era algo, ele queria a bênção de todo jeito. Ele era aquele tipo de crente que atirava para todos os lados. Se tivesse uma vigília da vitória, ele estava lá naquela vigília. Mas não queria o Senhor da vitória, ele queria a vitória. Aí que nós começamos a ver, irmãos, que se descortina, que se tira aquela ilusão que religiosidade salva. Não, não salva. Muitos podem ter sua religião, sua religiosidade. Jacó, vejam só, ele era um meio termo. Ele não era um ateu, ele acreditava em Deus, mas dizia, Deus, deixa que eu faço aqui. E Deus permitiu na sua soberania. Tudo estava nos planos de Deus, com certeza, irmãos. Mas nós vamos ver aqui que chegou o momento crucial da transformação. Eu tenho falado sempre que tenho tido a oportunidade de estar no púlpito, quantas pessoas dizem assim, quando eu melhorar, quando eu ficar livre do vício, quando eu me libertar, quer dizer, vai fazer uma autolibertação, eu irei para a igreja. Jamais isso vai acontecer. Mas quando nós confiamos a nossa vida a Cristo Jesus, trazendo para o nosso século 21, para o contexto da nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida, irmãos, e falamos, Senhor, não dá mais. Eu não vou dar um passo sequer sem a direção do Teu Espírito Santo. Deus começa a agir. Moisés falou assim, disse, Senhor, se Tu não fores à frente, nós não iremos. Moisés fez o contrário, Jacó queria a frente. Ele queria, como falei, ele queria as bênçãos, os benefícios de Deus, mas não tinha comunhão com Deus. É estranho, né, irmãos? Mas muitas pessoas, e você, com certeza, eu olho aqui para a direita, para a esquerda, para você que está nos escutando aí, participando, quantas vezes pessoas dizem, olha, eu não vou para a igreja não, eu não quero, mas ore por mim. Sim, nós oramos, mas se você está saudável, está com saúde, venha à casa do Senhor. Meus amados, aconteceram tantos episódios dramáticos com a família de Jacó, por conta das suas estripulias, e com ele mesmo, que nesse momento, como Deus é maravilhoso, irmãos. Aí é que nós começamos a enxergar a eleição divina, a forma como Deus trabalha com cada um. Deus permitiu, e ele foi enriquecendo materialmente, mas ele não tinha paz, não tinha. Perseguido pelo seu sogro, perseguido pelo seu irmão, que até então tinha um ódio mortal dele, e ele viu que não poderia, que estava se fechando, que tudo estava se fechando. Irmãos, é assim que acontece. Quando nós temos uma vida que falamos, eu acredito em Deus, mas Tiago diz, temes tu a Deus, até os demônios creem, estremecem. Não é somente crer, é obedecer. Tem muitas pessoas que têm a Bíblia dentro de casa, aberta no Salmo 46, aberta no Salmo 91, mas é uma coisa decorativa, e ali está levando poeira. Mas não é estar a Bíblia aberta, mas é o nosso coração está aberto para a palavra do Senhor. E Jacó, irmãos, num determinado momento, agora vamos entrar na palavra. Estas foram apenas palavras introdutórias, certo? Chega este capítulo 32, versos 22 até o 32 que nós lemos. O que é que acontece? Ele levantou-se, diz a palavra, aquela mesma noite tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou e fez-los passar. Prestai atenção a isso, irmãos. E fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Em algum momento da nossa existência, nós vamos ter que ficar só.
O que foi que falou o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quando entrares no teu quarto, fecha a porta do teu aposento e ora a teu Pai em secreto. Nem sempre, irmãos, vamos poder estar congregando, com certeza, mas sempre vamos poder orar ao nosso Deus, que ouve a oração do justo, que atende aqueles que a Ele recorrem. Mas não permita que a sua inteligência humana, a sua capacidade humana, o seu jeitinho Jacó, lhe atrapalhe de buscar a face de Deus. E Jacó, ele foi responsável, porque ele sabia que estava sendo perseguido, não tinha para onde ir, se fosse para o norte tinha complicação, se voltasse teria complicação. Ele disse, aí, vai passar, passou as mulheres, passou o filho, passou tudo, e ficou só. Isso é emblemático, irmãos, isso é simbólico daquilo que viria a acontecer. E olha, eu não conheço um servo de Deus que não tenha ficado só. Independente de ser casado ou solteiro, jovem, adulto, ancião, tem lutas que você vai ter nessa vida, meu querido, mas você vai levar só. Vai ter que estar a sós com Deus, orando, clamando, seja no seu quarto ou no banheiro, num momento de crise existencial. Jacó passava, eu posso lhe dizer, pelo que eu estudo do comportamento humano, que ele estava numa crise existencial. Eu fico imaginando um homem tão rico, e tem pessoas que confiam na sua riqueza, não é? Mas ele viu que a sua riqueza parou ali, não poderia aplacar o ódio do seu irmão. Qual é a riqueza que aplaca? Muito pelo contrário, muitas vezes ela exacerba mais ainda o ódio. E ele chegou no ponto, irmãos, que eu acho lindo. Ficou só para ter um encontro com Deus. Louvado seja o Senhor. Então, muitas vezes nós vamos ficar nessa situação, e é aí que as coisas vão começar a mexer com você, e é aí que o Espírito Santo vai começar a trabalhar, irmãos. Não sei quantos passaram por essa experiência, eu já. Ligo para um, não atende, ligo para o outro, não atende, e vai aquela coisa toda. Quer dizer, é você e Deus, meu querido irmão. É porque Deus quer falar ao teu coração. Às vezes está o marido dormindo, né? A esposa está assim, naquela ansiedade, naquela coisa, ou vice-versa. Fala com Deus a sós. Você sabe muito bem que essa batalha pertence a ti e a Deus. Não é que você vai excluir sua esposa ou excluir o seu marido, mas tem batalhas, tem situações que Deus quer falar com você, face a face, quer estar com você. É por isso, irmãos, que essa geração, eu digo essa geração não é em questão idade, geração que está hoje na terra, não ora mais como deveria orar, não fica a sós com o Senhor, e é por isso que as bênçãos que Deus deseja derramar, não são derramadas, porque Deus está deixando para ver até onde a humanidade vai. Eu fico vendo essa loucura que está o mundo agora, as pessoas achando que determinado posicionamento vai melhorar a condição do mundo. Irmãos, eu vou lhes dizer, aquilo que está aqui na palavra do Senhor, em todas as páginas, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. A salvação para o mundo se chama Jesus de Nazaré. E Ele, irmãos, é o capitão do nosso barco, do barco da nossa vida. Então Jacó, primeiro, ele ficou só. Tem pessoas que têm pavor de ficar só, mas aquela solidão, irmãos, essa solidão que eu estou falando, é uma solidão saudável, é aquela onde o Senhor vai se revelar, vai se manifestar a você, independente de idade, de estado civil, é aquela situação onde Deus vai falar com você. Então Jacó teve um discernimento, e que nós possamos ter um discernimento, meus amados, que sem Deus nós não somos nada. E veja o que acontece em seguida, quando ele fica só. Versículos 24 a 26, um teste de perseverança, eu assim coloquei. Apareceu um anjo, isto simboliza a batalha espiritual. Eu quero aqui já de imediato dizer, irmãos, um anjo tem tanto poder, um anjo é um ser espiritual, que bastaria tocar com um dedinho assim,
Porque anjo é um ser espiritual, mas ele toma forma humana, mas não deixa de ser anjo. E diz que um anjo, e é verdade, está na palavra do Senhor, apareceu e ele lutava. Vocês acham que era somente uma luta física? Era uma luta física personificando a batalha espiritual que nós devemos ter, irmãos, constantemente. E Jacó conscientizou-se, é por isso que eu louvo a Deus. E é por isso que nós hoje falamos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele agarrou-se com aquele anjo. Ele agarrou-se e a luta foi renhida. Que luta é essa, irmãos? Luta espiritual. Tem coisas na sua vida, meu querido, que vão ser mudadas, modificadas, mas tem circunstâncias que Deus vai permitir que fiquem na sua vida para aprimorar, para moldar, para trabalhar o teu caráter. Mas eu quero lhe dizer, agarre-se à palavra do Senhor, segure, se possível, o anjo. Agarre-se no espírito de oração e diga: Senhor, eu não vou deixar o meu posto, não vou deixar de orar. Quando eu chegar na igreja, no culto de oração, se estiverem apenas 3 ou 4 ou 5, ou até mesmo somente eu e o pastor, ou o dirigente, mas eu vou orar, porque eu sei em quem tenho crido. O meu Deus é poderoso. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. E Jacó já começava a sentir algo diferente. E vejam como Deus faz as coisas, irmãos. Deus testa, Deus prova. Amém, meus queridos? E esse anjo lutava com Jacó. Jacó lutava com o anjo. Chega o ponto que ele disse: olha, já está amanhecendo, deixa-me embora. O anjo não precisava disso, mas fazia parte do plano de Deus. E Jacó disse, o Jacó que já estava prestes a ser mudado pelo Senhor. Por isso que o tema desta mensagem é quando Deus transforma. Irmãos, lembram do que eu falei há alguns momentos? O jeitinho Jacó, o jeitinho brasileiro. Será que o Jacó antigo não teria tentado uma propina para o anjo? Se ele estivesse pensando da maneira antiga, disse: olha, irmãos, ele tinha comprado, fraudado o direito de primogenitura. Eu estou aqui exemplificando, certo? Mas será que ele não poderia ter chegado para o anjo? O anjo é o seguinte: vamos entrar num acordo aqui. Com Deus não tem acordo, irmãos. O único acordo com Deus é entregarmos o nosso coração a Ele. Amém? Então ele disse: eu vou deixar, mas eu só deixo quando você me abençoar. É isso que Deus quer ouvir de nós, irmãos. Às vezes nós desistimos tão facilmente, meus queridos. Às vezes nós desistimos dos sonhos, dos projetos, daquilo que Deus tem para a nossa vida, de pessoas que Deus tem colocado diante de nós até para orar. É uma pessoa que não está aqui conosco, mas que Deus quer resgatar, que Deus quer salvar por meio das tuas orações, mas nós soltamos. Ah, Senhor, eu já orei uma semana, é muita coisa. Uma semana, e Jacó não quis saber, irmão. Ele, como nós falamos aqui, atracou-se com o anjo, disse: sai não, só sai quando você me abençoar. Meus irmãos, esse é o espírito que agrada a Deus. Perseverança, irmãos. Porque Deus não se agrada daqueles que ora têm fé, na outra hora querem jogar tudo para cima. Ah, eu orei 3 dias, eu orei uma semana e Deus não respondeu, então isso não vem de Deus e o inimigo prevaleceu. Não, não e não, irmãos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele agarrou-se com o anjo. Eu nunca tive que me agarrar com o anjo, mas tive que passar e tenho que passar por batalhas de oração. E você, enquanto estiver nesta vida, vai ter que batalhar, seja com anjos, ou seja com você mesmo, de relutar com aqueles pensamentos que são verdadeiros ladrões de bênçãos, que são os assaltantes na nossa mente, que dizem: não adianta mais orar. Disseram para Jesus: não adianta, a menina morreu. Jesus disse: não, ela está dormindo. Irmãos, Jesus é Jesus, Ele é soberano. Às vezes aquilo, e é justamente quando Deus passa a operar. Jacó não tinha qualidade alguma que alguém aqui queira dizer: eu queria ser parecido com Jacó. Jacó quer dizer suplantador.
Ele roubou. A verdade é essa, ele roubou. Precipitou-se. Quis fazer do seu jeito. E nós sabemos que foi um terrível desastre. Nesse momento começa uma nova fase. Ele agarrado com o anjo, e o anjo viu que ali estava uma pessoa sendo modificada. Irmãos, esse é o Espírito. Essa palavra está tão clara que não temos que florear, não temos que enfeitar, temos que apenas o pastor aplicar a palavra de Deus, pregar e dizer, irmãos, o caminho é esse. Todo mundo tem o nosso momento Jacó, de querer fazer do nosso jeito. Já que é assim, vamos por outro lado, vamos tentar. Tentar, irmãos, quer dizer que pode ser e pode não ser. Agora, quando você vai com Deus, a vitória já está garantida em nome de Jesus. A vitória que vem do Senhor. Amém? Então, Jacó, já prestes a ser mudado, ele agarrado com aquele anjo, perseverante, não ofereceu propina para o anjo, disse, olha anjo, eu tenho muito dinheiro, a gente pode fazer uma coisa aqui. Não, porque ele viu que isso não adiantaria coisa alguma, meus queridos. Coisa boa é quando Deus toca no nosso coração. E vejam, meus amados, este anjo enviado pelo Senhor, viu a perseverança de Jacó. Deus, nessa noite, sabe o que é que Ele quer? A nossa perseverança. O culto daqui a alguns momentos vai encerrar com a oração final, com a bênção apostólica, mas a nossa vida deve ser um constante buscar de Deus, a presença de Deus. Não é, e eu quero aqui, abro um parênteses já fechando, não busque as bênçãos pelas bênçãos, busque Deus que é abençoador. Porque lá no Novo Testamento diz que os apóstolos iam e os sinais seguiam, mas tem crente que é teimoso, irmão, que vai atrás da bênção, mas não quer o abençoador. Aí é que eu digo, não tem uma vida de oração, não lê a palavra de Deus, mas quer a bênção apenas no atacado. Acha que quando chegar no domingo, o céu vai se abrir e vai ser derramado assim. Tome tudo o que você quer. Deus sabe o que nós precisamos. E Deus, irmãos, eu digo com experiência mesmo, certo? Como irmão em Cristo Jesus. Deus nos concede aquilo que nós precisamos. É por isso que a nossa oração tem que ser com sabedoria, tem que ser com discernimento, e tem que sempre terminar, Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Amém, irmãos? E esse anjo, já tendo visto, provado, o anjo foi o grande teste, se Jacó queria ser mudado. E ele disse, eu quero ir embora, me deixe. Não, enquanto não me abençoar. Qual é o teu nome? Jacó. Já não será mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui eu preciso esclarecer, irmãos. Ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo, certo? Porque Deus é uma força, é um poder que nós não podemos sequer dimensionar. Quando fala-se que Moisés viu Deus face a face, mas veja que tinha cobertura, não foi Deus, digamos assim, na sua plenitude, na sua essência, porque carne e sangue, irmãos, quantas aparições de anjos nós temos no Antigo Testamento, que Daniel caiu prostrado. No Novo Testamento, aquelas pessoas que viram anjos caíram prostrados. Imagine ver Deus. Tem gente que pensa que Moisés viu realmente Deus na sua essência. Não! Uma pequena parte da demonstração do poder de Deus. Tanto que ele, quando desceu ali, o seu rosto resplandecia. Mas vejam só, é uma questão espiritual traduzida para a linguagem humana. Deus não tem pés, não tem asas, não tem mãos. Deus é espírito, mas esta é a linguagem que os autores bíblicos encontraram, inspirados pelo Espírito de Deus, para nos trazer a mensagem santa. E esse anjo, irmãos, viu que não prevalecia, vejam só, pela perseverança.
e ele tocou em Jacó. Nós precisamos, irmãos, ser tocados. Essa é a fé que agrada a Deus. Esta é a perseverança que agrada ao Senhor. Quando também nós podemos falar, ainda que Ele me mate, eu nele esperarei. E é verdade, irmãos. Quantos dos nossos irmãos em Cristo Jesus, não apenas nesse triste período de pandemia, mas conte, não dá para contar quantos cristãos já partiram, mas estão ali, seus ossos já estão ressecados, o corpo já decompostos, mas aguardam a ressurreição em Cristo Jesus. Morreram, viveram e morreram na fé, e o Senhor há de ressurgir, há de ressuscitar aquelas pessoas em corpo incorruptível. Esta é a fé que Deus espera de nós, irmãos. E Jacó, tendo passado por essa situação, por esse dilema, ser Jacó, continuar Jacó, eis a questão, mas ele não queria mais ser Jacó. E o anjo, irmãos, aí é que está. E também explicando, talvez você não saiba, mas o seu nome, cada nome aqui tem um significado. Cada nome aqui tem um significado. E para os povos bíblicos, era uma coisa assim, de bênção, de maldição. Jacó, por onde andasse, era o suplantador, mas foi chamado Israel, foi transformado em Israel, aquele que luta com Deus. E eu quero acreditar, vejam só, irmãos, ninguém pode lutar contra Deus, mas nós podemos lutar com Deus, ao lado do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó ficava para trás. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, irmãos. Nós somos nova criatura, assim como Jacó foi transformado em Israel. Ainda por vezes nós falamos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também é correto dizer ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E o anjo disse, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Essa é a transformação que Deus faz. Deus muda o caráter, Deus começa a trabalhar na nossa vida, Deus introduz sentimentos novos, pensamentos novos, e eu não quero me alongar muito, irmãos, mas daqui para frente vejam como foi a situação, o histórico da vida desse homem que foi tocado pelo Senhor. E no versículo 29 diz, Jacó lhe perguntou, isso é inerente da natureza humana, a curiosidade, né? E disse, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto Deus, vejam, face a face, linguagem humana para explicar algo espiritual. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Eu fiz um estudo sobre essa questão, que é a última. Meus irmãos, Deus nos transforma. Eu espero que ninguém precise sair daqui manquejando. Eu espero que ninguém precise sair daqui com alguma marca, porque Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas eu quero acreditar que ele saiu manquejando, mas para que ele sempre lembrasse, sabe de quê, meus queridos? Da total dependência de Deus. Talvez você tenha que manquejar espiritualmente. Manquejar espiritualmente. Nós sabemos que as pessoas que têm uma deficiência, o nome já diz, já não podem desempenhar determinadas coisas com tanta eficácia, mas podem. Mas aqui a questão é totalmente, amplamente espiritual, irmãos. Não foi somente para aleijar, para maltratar o físico de Jacó, mas para que ele se lembrasse que Deus é soberano. E vejam só que Jesus é o sol da justiça. O sol, irmãos, nada acontece por acaso. Me permitam ser um pouco detalhista. O sol saiu-lhe o sol. O sol vai sair, irmãos. Vem a noite, mas também vem o dia. E cada dia as misericórdias do Senhor são renovadas sobre cada um de nós. Amém? E diz que quando ele passou a Peniel e manquejava da sua coxa,
Cada vez que ele andava e manquejava, eu acredito, irmãos, que ele pensava em Deus. Ou pensaria 2 vezes antes de voltar aquele velho Jacó. Meus queridos, eu falei aqui como era Jacó antes da conversão. Tem muitas pessoas que estão ainda hoje confiando no seu dinheiro, na sua riqueza, ou o que quer que seja, mas eu lhe digo, confie em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jacó, enquanto não fez isso, teve riqueza, teve família, mas teve um monte de problema. Com filha, a filha foi deflorada nos capítulos anteriores. Problemas e mais problemas, e você diz, pastor, quer dizer que depois ele não teve? Teve problema, mas Deus estava com ele. Uma coisa diferente, meus irmãos, eu quero lhes dizer, é você passar por um problema, por uma tempestade sem Deus e passar com Deus. Vejam que Jesus, eu sempre faço analogias, eu sempre faço ligações, porque não teria sentido, porque quem é o Rei dos Reis? Jesus Cristo. Quem é o Salvador? Jesus Cristo. Glória a Deus. A tempestade lá na frente levantou-se e os discípulos ficaram, e eram pescadores experientes, mas de nada lhes adiantou a sua maestria, o seu dom, o seu talento. Eles viram que o negócio estava feio e disseram, Senhor, socorre-nos. E o Senhor levantou-se, aleluia, e disse, acalma-te. Qual é a tempestade que você tem passado, meu irmão? Talvez você esteja fugindo durante muito tempo já. E eu falo para aqueles que estão nos escutando, participando, e para você também. Às vezes você já tem o Espírito Santo, já tem uma experiência com Deus, mas talvez eu me sinto levado a falar isso, uma área específica na sua vida que você não entregou nas mãos de Deus. Um pastor, certa feita, disse o seguinte, que nós somos como uma casa, tanto é que nós somos, a palavra diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, e um templo é maior do que uma casa, né? Aí o pastor dizia o seguinte, olha irmãos, a casa geralmente tem um jardim, tem o terraço, uma casa, né? Básica. Tem uma sala, os quartos, a cozinha, o quintal, uma casa básica. Mas tem crente que só deixa Jesus chegar no portão. Aí tem outro que diz, não, entre um pouquinho, fica ali no jardinzinho. Aí já tem outro que convida para a sala, mas não deixa Jesus entrar no lugar mais íntimo, que é o quarto. Tanto é que é o lugar que o Senhor diz, entra no teu aposento, fechando a porta, ora teu pai em secreto, que teu pai que vem em secreto te recompensará. Vejam que Jacó estava só. Por que Deus fez isso? Porque era ele e Jacó. Nessa noite é Deus e você, meu irmão. Nós vamos levantar uma oração nesta igreja. E você não tem desculpa para dizer, mas pastor, a minha varoa ainda não chegou, o meu varão não chegou ainda. Irmão, mas o varão dos varões está aqui, Jesus Cristo está aqui, reinando no nosso meio. O Senhor que levantou a Jacó, o Senhor que transformou a Jacó, o Senhor que fez daquele homem um ladrão da própria bênção, um ladrão da própria vida, está aqui nessa noite e vai te visitar e vai te abençoar. E eu falo para você, meu querido, onde você estiver, Deus é Deus. Deus não muda jamais. Nós é que procuramos mudar. Nós é que procuramos adaptar e dizer, não, não é bem assim, isso foi naquele tempo coisa nenhuma. Deus é Deus, o meu Deus está vivo, irmãos. Os ídolos é que morreram, Nabucodonosor morreu, Napoleão Bonaparte morreu, Hitler morreu, Mussolini morreu, os grandes ditadores, os grandes e os pequenos morreram, mas Deus é eterno, aleluia, glória a Deus nessa igreja, irmãos. Eu quero esse Deus para mim. Vai chegar um momento que a minha esposa vai dizer, meu filho, eu vou orar sozinha. E eu sou doido de me meter entre ela e Deus. Vai chegar um momento que eu digo, Josi, fica aí que eu vou conversar com Deus. É uma batalha minha. Então, você, nessa noite, eu não trouxe essa mensagem em vão.
Eu tenho certeza que Deus falou o teu coração e está falando ainda. Você tem algo que Deus quer. Há em Provérbios um texto que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Jacó já era filho, mas um filho rebelde que não ouvia a voz do pai. E que nessa noite nós possamos escutar a voz de Deus, irmãos. Que nessa noite nós possamos escutar o Senhor. Que nessa noite, mesmo que se você sair manquejando, dizendo: Senhor, doeu, Senhor, eu tive que entregar isso, eu tive que entregar, mas está doendo, vai doer. Mas aquele que faz a ferida é aquele que sara. Aleluia. Meus irmãos, o homem tem tudo a perder fazendo do seu jeito. E ele nada perde se fizer do jeito de Deus. Amém? E mais uma vez aqui, olhando para esses amados irmãos, 14 anos de ministério, que outros venham na presença do Senhor. Esse casal que está aqui nos visitando, volte sempre em nome de Jesus. Você que está pela internet, Deus está de olho em você. Não estou dizendo para você ficar com medo, não, mas com temor santo e reverente. Deus quer trabalhar na sua vida. É melhor entrar no céu manquejando, ou como Jesus disse, é melhor entrar no céu, ser um dos membros, do que com todo o corpo ser lançado do inferno. Jacó viu que não dava mais, irmãos, que não ia levar propina adiante, que não adiantava, que tudo aquilo que ele tinha feito no passado foi um tremendo fracasso. Fez dele um homem rico, sucesso, mas o sucesso passa. Mas o êxito verdadeiro fica. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus não mudou, e quero concluir com esta palavra. Ele continua o mesmo. Vamos ficar de pé.